Como controlar a ansiedade? Ou como ser menos ansioso? É sobre esse assunto que nós vamos falar um pouco aqui nesse vídeo. Para você que não me conhece, eu me chamo Alan Moraes, sou psicanalista em formação e há mais de 20 anos eu ajudo pessoas a desenvolverem sua vida pessoal e também espiritual. E hoje eu quero falar um pouco sobre a ansiedade. A ansiedade, se não for controlada antes, se a pessoa não tiver o domínio sobre ela, com o passar do tempo, os sintomas vão ficando maiores, isso pode até se agravar e virar uma depressão. Em alguns casos, até uma depressão mais agressiva. Por isso a importância de diminuir a ansiedade, ter o controle sobre ela. Não tem como ser curado da ansiedade porque os sintomas emocionais sempre estarão presentes na nossa vida. E só para você poder entender, eu peguei um dado do Google Trends, onde mostra que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com 9% da população. E os fatores que ocorrem para a ansiedade, segundo dados da OMS, são o estresse, a falta de segurança e também a economia do país. Então, se por um lado os fatores externos contribuem para a nossa ansiedade, é por isso que eu falo que a ansiedade não tem como acabar, porque a nossa vida é uma correria diária. Então, o lado interno também tem os seus fatores. E por que vivemos tão ansiosos? Dentro de nós, ou dentro da pessoa, de algumas pessoas, que está acarretando a ansiedade, pode ser um trauma. Um trauma. Um trauma, um emprego que ela perdeu, ela tem medo de perder de novo. Ela já foi assaltada. Dentro dela existe o estresse por causa do trânsito, a família, ela cuida da família, cuida do serviço, cuida de casa. São N os fatores, são muitos os fatores, não é somente esses são os principais. Existem outros fatores. E os fatores também podem ser internos, como o trauma, o medo de perder o emprego, o estresse diário, os problemas dentro de casa, fora de casa, a insegurança. Então, a mente humana, ela trabalha dessa maneira. Bastou um problema, uma situação que a pessoa vivenciou lá atrás, ou um medo constante, uma preocupação constante, já é suficiente para a pessoa começar a suar a mão, calafrio. Então, existem problemas internos, fatores internos, que também levam a pessoa à ansiedade. E normalmente são casos que já aconteceu com ela, ou casos que nem aconteceu e que a pessoa está fantasiando, achando que pode acontecer com ela. Eu vou falar para você uma situação. Uma certa ocasião, eu estava saindo para trabalhar e eu passei pela televisão da sala, minha mãe estava assistindo o jornal e estava passando um dossiê de assalto de Pix, que os motoqueiros estavam assaltando o povo no ponto de ônibus, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e era uma ação uma atrás da outra, Eu vou falar para você, só um tempinho que eu fiquei ali vendo aquela reportagem já foi suficiente para mim ficar com medo de sair. Eu peguei o celular e comecei a esconder. O assalto foi lá em outra cidade, em outro lugar, mas a mente já trabalha trazendo como se os bandidos já estivessem ali na porta esperando você. Então a mente humana, ela trabalha dessa maneira. Bastou um gatilho, bastou um sentimento, bastou o inconsciente se manifestar para que essas preocupações acabam se tornando
realidade e acabam atrapalhando a vida da pessoa. Então, normalmente, nem sempre essas coisas vão acontecer ou não vai acontecer e a nossa mente, lá no inconsciente, começa então a projetar, fabricar no nosso emocional esses desesperos, essas preocupações. Agora, existem casos que de fato estão enraizados na vida da pessoa, né? Um trauma. A pessoa, por exemplo, perdeu o emprego e está com medo de perder esse de novo. Existem pessoas que, por exemplo, vivem estressada. Tem gente que anda estressada até com o tempo. Se o clima tá bom, ela tá estressada. Se o clima tá ruim, ela tá estressada. Uma certa ocasião, eu estacionei o carro, o rapaz me cumprimentou, saiu do carro, começou a xingar o sol, porque o sol estava muito quente. Aí eu falei para minha esposa, e se ele estivesse no hospital, da cama, olhando o sol lá fora? Ele ia desejar estar lá fora. Então, existem pessoas que andam pilhadas por tudo. Estressada dentro de casa, leva esse estresse para dentro do trabalho. Estressada no trânsito, vive extremamente estressada. Por isso que anda ansioso. E eu acredito também que a maior ansiedade está com a vida financeira. Tanto o rico tem medo de perder o seu montante, quanto o pobre tem medo de perder o pouco que tem. E todas as vezes que a gente está ganhando pouco ou perdendo dinheiro, já vem logo a preocupação com o futuro. Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou manter minha família? Como é que eu vou sobreviver? O dinheiro não está dando para nada. Gastei isso, gastou aquilo, o dinheiro não deu para comprar as coisas suficientes para dentro de casa. Então, a nossa mente já começa a projetar, já começa a nos levar para o futuro e junto com o futuro com um monte de problema. E esses problemas nem vão acontecer, a não ser que a pessoa fique de braços cruzados. Mas normalmente é assim. Nós ficamos preocupados, ansiosos e acaba gerando aquela inquietação, aquela ansiedade. Em alguns casos, a pessoa até sente aquele calafrio, seja na hora de falar com o chefe, na hora de entregar um serviço, ela é insegura, será que vão gostar do meu serviço? Ou ela entregou o serviço, vira as costas, será que gostaram? O que estão pensando? A pessoa vive preocupada. Um dinheiro que ela não conseguiu concluir, que ela não conseguiu receber, uma venda que ela não conseguiu vender, o salário que não deu para nada, como eu já falei. Então, tudo isso é motivo para a pessoa ficar inquieta, preocupada, triste. E aí vem a ansiedade. E com a ansiedade vem os sintomas. Então, o nosso inconsciente, a nossa mente, ele trabalha dessa maneira. Isso nada mais é que também um mecanismo de defesa. O mecanismo de defesa ele serve para nos proteger. Só que o problema do mecanismo de defesa é que ele tem que ter um equilíbrio. A gente precisa sim se preocupar com o futuro, mas no sentido de se planejar. Uma coisa é você planejar o futuro e esse planejamento começa agora. Então, se você é uma pessoa que ganha pouco e você gasta mais do que você ganha, e se você não se planejar para o futuro, obviamente que no futuro você vai passar dificuldades. Então, uma coisa é você planejar começando agora. Agora, outra coisa é a pessoa viver gastando pouco que tem, não se planeja para o futuro e quando chegar no futuro, ela vai ter dificuldade. Então, eu vou falar aqui algumas técnicas para poder ajudar você a controlar mais a ansiedade, a ter um pouco mais de controle sobre esses pensamentos, sobre o que acontece no inconsciente. Porque essa ansiedade, esses sintomas, esses pensamentos,
acontece lá no inconsciente. Algo que está enraizado. Um problema disfuncional na mente que leva a pessoa a ficar com essas preocupações. Bom, a primeira técnica, eu vou falar aqui de duas muito importantes que vai te ajudar bastante. A primeira técnica é a Mindfulness. Mindfulness. Esse é o nome, talvez, em inglês. Bom, se não fosse, já sabe, ou só pesquisar no Google aí que você vai achar. É uma técnica de concentração, de respiração. Eu gosto de fazer isso com a música, mas eu gosto de colocar um fundo musical. E ali você fica alguns minutos pensando, direcionando a sua mente para o mundo real, para o mundo presente. Então eu coloco o fundo e fico ali prestando atenção no fundo. Então todas as vezes quando a mente tenta divagar, eu trago ela para a música. E assim você passa a ter mais concentração no mundo real. Você passa a ter mais consciência das coisas que estão acontecendo. E se você fazer isso todos os dias, você vai ver que você vai ter maior concentração sobre as coisas que você está fazendo. Então isso ajuda bastante. Outra técnica também que eu acho muito bacana e muito interessante é a meditação. Você meditar num livro, pegar um livro, meditar, ler, pelo menos meia hora, pelo menos 20 minutos. Se você é uma pessoa cristã, você acredita em Deus, meditar na Bíblia. A Bíblia ajuda muito a nos fortalecer, a deixar a gente menos ansioso, menos preocupado, porque a gente passa a olhar mais para as promessas de Deus. Então você fica mais concentrado também, você passa a fortalecer mais a sua mente. Então, essas são algumas técnicas, mas tem muitas aí, se você buscar, você vai encontrar. E por falar em Bíblia, eu quero deixar aqui para você uma pequena mensagem sobre a preocupação. A preocupação nada mais é do que se antecipar para o futuro sem ao menos estar lá. Nós estamos no presente e quando a gente começa a olhar mais para os nossos problemas, a gente se antecipa para o futuro e junto com ele, com essa antecipação, acabamos levando os problemas junto com a gente. Então, se hoje, no presente, a pessoa se vê sem dinheiro, lá no futuro, ela já se vê numa desgraça total. Totalmente arruinada. E aí começa a colocar a mão na cabeça, o que eu vou fazer da minha vida? Bate aquele desespero, começa a suar frio, o coração começa a acelerar, e em alguns casos a pessoa começa a se desesperar e começa a trocar os pés pelas mãos para poder resolver o seu problema. E eu quero ler para você aqui, no livro de Sabedoria, onde ele fala sobre a preocupação. Olha só que interessante. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas vossas solicitações, pedidos, declarado na presença de Deus, por meio de oração e súplica, com ação de graça. Quer dizer, em vez de ficarmos preocupados, reclamando ou desesperados, como é que vai acontecer? O que eu tenho que fazer? Meu Deus, me ajuda a sair dessa situação. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? O dinheiro acabou, o problema está aumentando, a confusão dentro de casa. Como é que eu vou fazer? Em vez de falar para o nosso cérebro, para a nossa mente, que tal falarmos para Deus? Dirigir os nossos problemas para Deus, os nossos pedidos para Deus. Deus, eu estou passando por isso e por aquilo. Por favor, me ajuda. Porque o Senhor disse para mim não andar ansioso. Então eu preciso da ajuda do Senhor para não andar preocupado. Então, que tal transferir essa ideia para Deus? E como ele diz, com oração
e súplica. O que é oração? É você conversar. O que é uma súplica? É aquela oração mais forte, mais fervorosa. É um grito da alma. Deus, eu preciso de ajuda. Então aí ele diz, não ande ansioso, mas os nossos pedidos devem ser conhecidos diante de Deus. E aí, para a gente fechar, para a gente terminar, o que ele fala, olha só que legal isso aqui, ó. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração estará guardado em Cristo Jesus. Se nós não guardar a nossa mente, se a gente não guardar o nosso coração em Cristo, nós vamos guardar preocupações, vamos guardar desespero, vamos guardar ansiedade, vamos guardar tristeza, angústia. E aí nós vamos sofrer por causa disso. Então ele convida a gente para poder guardar a mente e o coração. Por que a mente e o coração? Porque é na mente e no coração que somos muitas vezes atacados pelas nossas preocupações, pelas nossas ansiedades. Então basta olhar um problema pequeno que a gente já transforma esse problema numa tempestade. Numa tempestade. A gente começa a considerar os problemas maiores do que o nosso Deus. E a gente começa a olhar que para Deus esses problemas são impossíveis. Então a gente começa a ficar triste, começa até a enfraquecer na fé e começa até vir um desgosto, aquela vontade de não querer viver mais. Então, se você quer controlar a ansiedade, medite, ore, busque. E o que você buscar, você vai encontrar. Tá certo? Então, vamos ficando por aqui. Não esqueça de assistir o vídeo que eu coloquei aí sobre a psicanálise, como ela vai te ajudar, como entender a mente humana, que eu tenho certeza que você vai crescer, vai desenvolver, e isso vai ajudar você a ter a mente cada vez mais saudável. Um forte abraço e até a próxima.